Olá! Nessa aula falaremos sobre os ácidos nucleicos. São várias as substâncias orgânicas que formam os seres vivos. Carboidratos, proteínas, lipídios e os ácidos nucleicos. Quem são os ácidos nucleicos? São eles o DNA e o RNA. O DNA é também conhecido como ADN, graças ao nome, essa sigla em português, que significa ácido desoxirribonucleico, ADN, em inglês DNA. A mesma coisa para o outro ácido nucleico, que é o RNA ou ARN. ARN significa ácido ribonucleico. A sigla em inglês é RNA. O DNA foi descoberto em 1869, enquanto o RNA foi descoberto um pouquinho depois, em 1890. Percebe-se, então, que eles já são conhecidos desde o final do século XIX, mas a estrutura de cada uma dessas moléculas e as funções foram, então, objeto de pesquisa e descobertas no século XX. Os ácidos nucleicos são macromoléculas. O que é uma macromolécula? É uma molécula grande. Então, as macromoléculas biológicas, em geral, são formadas por unidades menores. E os ácidos nucleicos são justamente formadas por unidades chamadas nucleotídeos. Como é um nucleotídeo? Todo nucleotídeo tem um açúcar, um monossacarídeo central, tá? Que é uma pentose. Essa pentose no DNA é a desoxirribose, que dá nome à molécula do ácido nucleico, desoxirribose. E no RNA, a pentose é a ribose, que também dá o nome ao ácido nucleico. Ambos, tanto o nucleotídeo de DNA quanto o de RNA, tem aqui um fosfato, tá? E é complementado por uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada, como o nome diz, tem nitrogênio na sua composição, além do carbono. As bases nitrogenadas que formam os nucleotídeos podem ser de 4 tipos. Então vamos lá. No DNA, nós temos 3 possibilidades, iguais às do RNA, que são a adenina, a guanina e a citosina. Tá? Então, essas são as bases do DNA, enquanto essas de baixo são as do RNA. Então, observe que A, G e C existe nos dois. Mas há uma base exclusiva tanto no DNA, que é a timina, quanto no RNA, que é a uracila. Então, essas aparecem exclusivamente em cada uma dessas moléculas. Portanto, a base nitrogenada que existe no nucleotídeo pode variar em 4 tipos no DNA, em 4 tipos no RNA. Então, vamos ver agora como esses nucleotídeos se unem para formar as moléculas de DNA e RNA. Vamos começar pela molécula de DNA. A molécula de DNA é formada por 2 cadeias de nucleotídeos. Aqui nós temos uma das 2 cadeias, tá? Então, aqui nós temos uma cadeia de nucleotídeo e a outra cadeia de nucleotídeo está aqui à direita, tá? Então, são 2 cadeias, nós chamamos de cadeias ou fitas ou hélices. Por isso que a gente acaba chamando o DNA de molécula de dupla fita ou dupla cadeia ou dupla hélice. Nessa cadeia de DNA, nós podemos observar aqui um nucleotídeo. Então, olha só, um nucleotídeo é formado por um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Então, isso tudo aqui é um nucleotídeo. Nós temos outro nucleotídeo aqui, tá? Outro nucleotídeo aqui, todos eles formados por um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Ok? Cada um dos nucleotídeos é formado, então, por o quê? Por uma base nitrogenada, uma pentose e um fosfato.
As cadeias de DNA, elas são ligadas umas às outras por ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio são ligações quimicamente fortes e que mantêm uma boa estabilidade das moléculas de DNA. Essas ligações estão aqui, ó, 2 aqui, 3 aqui, tá? Mais 2 aqui. As bases nitrogenadas, aqui é algo que você não precisa decorar, mas essa verde aqui é a adenina. Você tem sempre pareando com a adenina uma timina. Aqui nós temos uma citosina e aqui uma guanina. Então o pareamento de bases no DNA é sempre feito entre A com T e C com G. Sempre desse jeito. Observe que entre A e T existem 2 ligações de hidrogênio, enquanto entre C e G há 3 ligações de hidrogênio. Entre 1949 e 1953, ou seja, bem no meio do século XX, um pesquisador chamado Chargaff fez a descoberta dessas proporções, ou seja, sempre que há uma adenina, quem faz o pareamento é uma timina. E a citosina sempre pareia com guanina. Isso, depois de analisar vários DNAs de várias espécies, ele chegou à conclusão que a quantidade de adeninas que existe no DNA é sempre igual à de timinas. E a quantidade de citosinas é sempre igual à de guaninas. E quando somamos tudo isso daqui, nós temos que ter 100% das bases de um DNA. Aqui nós estamos vendo a imagem de um DNA à esquerda e um RNA, ao contrário, de um RNA à esquerda e de um DNA à direita. A molécula de DNA, como já vimos, ela é dupla, né, formada por 2 cadeias de nucleotídeos, mas observe que a molécula de RNA, pelo contrário, ela é simples, ela tem apenas uma cadeia de nucleotídeos. E lembre que nunca há no RNA a timina, sempre a uracila no lugar da timina. Bem, quando estudamos uma nova molécula, é sempre importante entender para que ela serve. Então, quais são as funções dos ácidos nucleicos? 2 funções básicas podem ser pensadas. A transmissão de características genéticas, que acontece quando o DNA copia a própria informação para distribuir para as novas células do indivíduo. Então, à medida que nós crescemos, novas células são agregadas ao nosso corpo. Então, essa célula que tem o DNAzinho dela aqui dentro irá se duplicar, ou seja, formar 2 novas células, cada uma com o seu próprio DNA. Os DNAs das novas células são cópias idênticas entre si e idênticas à primeira. Quando o DNA faz cópias dele mesmo, o processo recebe o nome de replicação ou autoduplicação. Então, para transmitir características genéticas, é importante que o DNA seja capaz de copiar ele próprio. Para controlar o metabolismo celular, o DNA ele fabrica moléculas auxiliares. As moléculas auxiliares do DNA são as moléculas de RNA. Então, o papel do RNA é ajudar o DNA a controlar o metabolismo celular. Como o DNA fabrica RNA? Por um outro processo, um outro fenômeno chamado transcrição. Bem, como ocorre o controle do metabolismo celular? Então, primeira coisa, o que é metabolismo? Metabolismo é o conjunto das reações químicas que ocorrem na célula. As reações são controladas pelo DNA. Como? Se a célula quiser que a reação aconteça, se o DNA quiser que a reação aconteça, ele manda fabricar uma proteína catalisadora, ou seja, uma enzima, para que a reação aconteça. Como ele faz isso? O DNA é uma molécula muito grande que não pode sair de dentro do núcleo. Então ele vai mandar uma mensagem, que é o RNA. Esse RNA ele vai levar a mensagem até o ribossomo. O ribossomo vai produzir a proteína de acordo com a receita presente no RNA. Essa proteína, sendo uma enzima, faz a reação química acontecer. Então, é preciso que o DNA faça o RNA, como vimos anteriormente, esse processo chamado de transcrição, para que depois o ribossomo faça a proteína e a reação aconteça.
Ficamos por aqui.